Bem, pessoal, esse é o tema da nossa aula de hoje, hidrocarbonetos de cadeia carbônica normal ramificada. Objetivos desta aula: conhecer e diferenciar os hidrocarbonetos de cadeia carbônica normal ramificada, aprender sobre a tabela de nomenclatura dos compostos orgânicos, compreender a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Bom, já nessa primeira imagem, nós temos aí uma cadeia que nos chama a atenção por pertencer aí à função orgânica dos hidrocarbonetos. Então, como que nós sabemos quando um composto ele pertence ao grupo dos hidrocarbonetos? Como o próprio nome está dizendo, né, pessoal, é aquele grupo da química orgânica que só tem hidrogênio e carbono, tá? Então, nós notamos isso nessa cadeia, só tem o elemento carbono e o elemento hidrogênio em toda a extensão do composto. Outra coisa que nós precisamos saber é que os hidrocarbonetos, eles pertencem à função orgânica, né? A um tipo de função orgânica que só tem hidrogênio e carbono. Mas dentro dos hidrocarbonetos, nós temos subgrupos que nós classificamos como alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos, aromáticos. Então, nós precisamos identificar para que grupo pertence, né? Para que subgrupo esses hidrocarbonetos pertencem. Então, ou seja, nessa representação, como nós temos uma cadeia aberta, é uma cadeia que tem aí 5 pontas, é uma cadeia ramificada. E essa cadeia ramificada, ela gera a situação de carbono terciário e carbono quaternário, né? Esse composto é um alcano. Como que nós sabemos disso? Porque entre os carbonos nós temos somente ligações simples. Então, toda vez que for um alcano, as ligações simples fazem presença aí entre os carbonos, tá? Bom, atualmente são conhecidos, gente, mais de 19 milhões de compostos orgânicos, e esse número está subindo dia após dia. Funções orgânicas são grupos de compostos orgânicos que possuem propriedades químicas semelhantes. É isso que nós estávamos comentando agora há pouco. Os hidrocarbonetos é uma função orgânica. Dentro dos hidrocarbonetos existem aí subgrupos que nós classificamos em alcanos, alcenos, alcinos, né? Então, a definição aí de hidrocarbonetos possuem somente átomos de carbono e hidrogênio aí na estrutura do composto orgânico. Essa imagem, ela é semelhante para abertas, então nós vamos ter os alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, todos eles de cadeias abertas. Já os aromáticos e os alicíclicos são hidrocarbonetos de cadeia fechada, né? Então, nós vamos observar aí a situação de cada um deles. Bem, os alcanos, gente, como eu já falei para vocês, é aquele tipo de hidrocarboneto que entre os carbonos, no meio aí dos carbonos, apresenta somente ligações do tipo simples. Lembrando que os alcanos, todos eles vão ser saturados justamente por isso, por ter somente entre os carbonos ligações simples. Lembrando também que a fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2, ou seja, o valor de N define o número de carbonos que a cadeia tem, certo? E a quantidade de hidrogênio será o dobro mais 2 da quantidade de carbonos. Já os alcenos, gente, olha aqui, ó, o "en", o infixo "en", indica que esse composto ele possui uma ligação dupla entre carbonos. Então, quando o hidrocarboneto ele apresentar uma ligação dupla entre carbonos, nós vamos ter aí alceno. Lembrando que alceno já é uma cadeia insaturada, né, justamente pela presença dessa ligação dupla, e a fórmula geral de alceno é CnH2n. Alcinos é o subgrupo aí dos hidrocarbonetos que possui essa palavrinha aqui, sim, fixo in, né, e identifica aí a presença de uma ligação tripla entre carbonos. Então, hidrocarboneto com uma ligação tripla somente, nós chamamos de alcino. Fórmula geral do alcino, CnH2n-2.
Já os alcadienos é aquele subgrupo de hidrocarbonetos que apresentam o quê? Di quer dizer duas. Duas o quê? Duas ligações duplas entre carbonos, tá? Então, toda vez que for um hidrocarboneto possuindo duas ligações duplas entre carbonos, vai ser um hidrocarboneto alcadieno, de fórmula geral CnH2n-2, a mesma fórmula geral de alcino, tá? Bom, aqui nós temos cadeias fechadas, do tipo aromática e do tipo alicíclica. Gente, alicíclicos é aquele tipo de cadeia fechada que não é aromático, tá? Então, ou seja, o que que os aromáticos têm de diferente dos alicíclicos, né? É a alternância das ligações duplas com ligações simples. Então, elas são alternadas. É uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Isso não acontece nos alicíclicos, nas cadeias fechadas do tipo ciclos, ok? Os aromáticos, eles podem aparecer desenhados de três formas. Essa primeira representação aqui é a representação que eu recomendo que vocês desenhem. Por quê? Nessa representação é possível você contar facilmente todos os carbonos, que nesse caso são 6, e todos os hidrogênios com grande facilidade. Demonstra o total de ligações que tem, a alternância, isso é totalmente visível nessa representação. Já essa representação, ela é mais simplificada. Não aparecem os carbonos e não aparecem os hidrogênios. Mas devemos saber que em cada ângulo formado aqui desse desenho, nós temos carbonos. E, consequentemente, devemos levar o primeiro postulado em observação aqui para você estabelecer o total de hidrogênios que esse composto possui. Então, essa representação traz para nós aqui a alternância de ligações duplas com ligações simples. Então, é outra representação válida. E uma outra representação válida é que omite o tipo de ligação, que omite os carbonos, os hidrogênios, mas tem esse símbolo, esse círculo aqui no centro da cadeia fechada, identificando justamente a alternância das ligações duplas com ligações simples. Qualquer uma dessas representações é correta, mas nós devemos escolher uma para representar, tá? Já as cadeias fechadas, do tipo alicíclica, nós podemos ter os ciclanos ou ciclenos. Ciclanos é aquele tipo de cadeia fechada, onde você tem carbonos ligado com carbonos, através somente de ligações simples. É o que nós temos nesse exemplo aqui. Esse composto, por exemplo, ele deve ser chamado de ciclo. Como a cadeia fechada tem 4 carbonos, ciclo butano, tá? Então, sempre os ciclos vão iniciar aí os nomes com a palavra ciclo, seguido aí do número de carbonos que a cadeia principal possui, e terminação ano, porque nesse caso só tem ligações simples. Se tivesse um cicleno, deveria ter uma ligação dupla entre os carbonos aqui na cadeia fechada, tá? Esta é a lista de prefixos, que o professor já comentou com vocês. Eu deixei um link lá no mural da sala de vocês, um link que direciona até uma tabela que está lá no blog Química Ensinada do Professor, que vocês podem estar imprimindo essa lista para a gente consultar aí durante todo o ano, ok? Então, essa lista, ela tem aqui nessa imagem até 10 carbonos, mas nós devemos ter uma lista com mais do que 10 carbonos. Olha só esse exemplo aqui de hidrocarboneto de cadeia normal. Como que nós sabemos que um hidrocarboneto tem cadeia normal? Porque a cadeia orgânica ela vai ter somente carbonos primários e carbonos secundários. Carbonos primários são os das pontas, e nessa cadeia aqui todos os demais são secundários. Vejamos, nós temos aqui 8 carbonos na cadeia principal, essa aqui é a cadeia principal, é a reta, 8 carbonos, o prefixo de 8 é oct, aí que entra a serventia da tabela de
prefixos, né? Nós identificamos aqui 8 carbonos, o prefixo é oct. Então, o nome desse composto será oct. Como entre os carbonos só tem ligações simples, a gente usa o infixo -an e a terminação -o para todo o hidrocarboneto. Juntando todas essas sílabas, vai formar aí o octano, como o nome desse alcano, ok? Bom, já esse caso aqui, nós temos um hidrocarboneto pertencente aí ao grupo dos alcadienos. Como que nós sabemos que é um alcadieno? Porque ele tem duas ligações duplas na cadeia. Pessoal, e quando isso acontece, você deve fazer a numeração do composto, como o exercício aí está mostrando para nós, e identificar qual é a ponta da cadeia que está mais próxima da ligação dupla. Então, veja que é visível isso para nós, que essa ponta aqui, ó, a ponta esquerda, ela está mais perto dessa ligação dupla do que a ponta do lado oposto, né? Para isso, você conta o vão. Ó. Essa ligação dupla aqui, ela está no segundo vão entre carbonos. E essa outra aqui, se você fizesse a numeração do lado oposto, ela estaria no terceiro vão. Então, é claro que do lado esquerdo, a ligação dupla, ela está mais próxima da ponta esquerda. Então, a numeração nossa partiu da esquerda para a direita, que é a preferência de numeração é dada à insaturação, nesse caso, às insaturações. Você conta o total de carbonos que essa cadeia tem, essa representação é a representação do tipo palitinho, é a representação mais comum que a gente encontra nos exercícios. Nós devemos evitar essa representação, nós como alunos, né? Por quê? Porque essa cadeia omite para nós os hidrogênios, fica mais difícil. Então, se fosse para a gente redesenhar essa cadeia novamente, nós teríamos aqui, ó, 7 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho que colocar a ligação dupla nesse segundo vão aqui entre carbonos, e a outra ligação dupla no quarto vão, que é aqui, ó. Aí eu venho completando com hidrogênios, 3 aqui. Esse carbono, como já tem 3 ligações ao redor dele, só cabe um hidrogênio, aqui também um hidrogênio só, aqui também um hidrogênio, aqui um hidrogênio somente. Neste carbono, como ele faz 2 ligações, 2 hidrogênios, e esse da ponta, 3 hidrogênios, ok? Bom, pessoal, como esse composto ele tem 7 carbonos, então eu vou ter aqui C7, a quantidade de hidrogênios será o dobro menos 2 da de carbonos. Então, o dobro de 7 é 14, menos 2, ele deve ter 12 hidrogênios, tá? Na cadeia principal, nós temos 7 carbonos, por isso que o prefixo que usamos aqui no nome é o -ept, e devemos localizar, através desses números, a posição aonde que as ligações duplas estão. Então, eu tenho uma ligação dupla no segundo vão entre carbonos, então, ó, por isso que foi colocado esse número 2, e a outra ligação dupla está no quarto vão. Primeiro vão, segundo vão, terceiro vão, quarto vão entre carbonos. E a terminação de alcadienos é dieno, certo? Então, o nome desse composto fica -ept 2,4 dieno. Outro composto aqui de cadeia normal, só que agora é um composto pertencente ao grupo dos alcinos, termina em ino, quer dizer que tem ligação tripla. Gente, ligação tripla no primeiro vão entre carbonos, devemos localizar essa posição. Para hidrocarbonetos de 3 carbonos para cima, ligação dupla e ligação tripla devem ser feitas numeração na cadeia principal, para você identificar a posição onde que está essa ligação dupla ou ligação tripla. Por exemplo, se esse composto fosse um propino, né, com 3 carbonos, ó, e tendo ligação
tripla, a gente não precisaria fazer a numeração. Então, aqui ficaria um hidrogênio, aqui sem nada, e aqui é 3. Esse aqui seria o propino. Não precisa colocar prop-1-ino. Porque a outra possibilidade seria a mesma coisa. Não existe o propino 2, né? O prop-2-ino. Não existe. Ou é propino, ou é prop-1-ino, ou é prop-1-ino. Então, não precisa numerar nesse caso. Agora, de 4 carbonos em diante, como nesse caso aqui, do but, né, em diante, já precisa fazer a numeração, porque nós temos duas possibilidades. Eu posso ter o but-1-ino, como eu posso ter a ligação tripla sendo colocada neste vão, e ter o but-2-ino. Então, tem que fazer a numeração obrigatoriamente, tá? Esse caso é o but, 4 carbonos na cadeia principal, a ligação tripla está no primeiro vão, terminação ino de alcino. Então, esse é o but-1-ino. Bom, agora, nesse exemplo, já ficou um pouquinho mais complicado, porque nós temos uma cadeia ramificada. Mas, em primeiro lugar, né, gente, nós vamos identificar aqui grupo, aqui subgrupo, esse hidrocarboneto pertence, né? E se a gente observa na cadeia somente ligações simples, é claro que esse composto aqui é um alcano, certo? Ele pertence ao grupo dos alcanos porque só tem ligações simples entre os carbonos. Bom, mas é uma cadeia ramificada. Como que a gente sabe? Porque esse carbono aqui, ó, ele é terciário e esse aqui também é terciário. Então, se apresenta na cadeia carbono terciário, a cadeia é ramificada, ou seja, tem radicais. Toda vez que for uma cadeia ramificada, ela terá radicais. E quem são os radicais que a gente tem aí nesses carbonos terciários? Olha só, essa ramificação aqui, ó, é uma ramificação etil. E essa ramificação aqui é uma ramificação metil, certo? Então, nós precisamos verificar isso sempre, a possibilidade aí de reconhecimento dos radicais nesse modelo de palitinho. 2 carbonos, ó, eu tenho um carbono aqui e outro carbono aqui. 2 carbonos é et, então esse aqui é o radical etil, e esse aqui é o radical com um carbono só, metil. Mas como que eu sei que esses que são os radicais? Porque nós selecionamos inicialmente uma cadeia principal, porque a primeira regra da nomenclatura de cadeias ramificadas é encontrar a cadeia principal, que deve ser a maior possível. E a imagem aí representou para nós a cadeia principal em amarelo. Então, essa aqui é a nossa cadeia principal. Nesse zigue-zague, contendo 7 carbonos, né? Se essa é a nossa cadeia principal, o que fica fora dela, nós chamamos de radicais, tá? Então, nós sabemos que os radicais, eles apresentam nesse caso aqui, 2 carbonos, então é o radical etil, e um carbono somente, radical metil. Segunda regra, numerar os carbonos da cadeia principal, só que aqui nós devemos iniciar da ponta, né, mais próxima dos radicais. E isso é visível para nós, ó, porque esse radical metil, ele está mais próximo da ponta esquerda. Por isso que a numeração iniciou-se da esquerda para a direita, né? Porque esse radical aqui está no carbono 3, ó. Se fosse do lado oposto, numerar da direita para a esquerda, essa primeira posição aqui seria a posição 4. Então, está mais longe da ponta direita. Então, nós vamos iniciar da ponta esquerda. Aqui é carbono 3 e aqui é carbono 4. Então, eu tenho o radical etil grudado no carbono 4 e a nomenclatura, né, parte da ordem alfabética. Então, por isso que o radical etil vem na frente do metil. O nome fica 4-etil, radical etil está grudado no carbono 4, 3-metil, que vem na sequência, cadeia principal com 7 carbonos. O prefixo para 7 é o hept, terminação ano para todo alcano, certo?
E olha só, gente, esse hidrocarboneto aqui, ele pertence ao subgrupo dos alcenos. Nós sabemos que ele é um alceno porque ele tem uma ligação dupla aqui entre carbonos. Gente, outra observação que nós temos que entender aqui. Quando você tem ligação dupla, ou ligação tripla, ou duas duplas, essas insaturações, elas devem obrigatoriamente estar dentro da cadeia principal. Então, não basta você selecionar a maior sequência de carbonos. Você deve contemplar também a presença da insaturação dentro da cadeia principal, ou seja, a ligação dupla, ou ligação tripla, ou as ligações duplas, devem estar dentro da cadeia principal. E foi o que nós fizemos aqui, né? Nós colocamos a ligação dupla dentro da seleção, que é a cadeia fechada, que é a cadeia maior, né? A maior cadeia, ó. Um carbono nessa ponta, outro carbono aqui nessa ponta. Ao todo, essa cadeia principal selecionada com 6 carbonos ao todo. E esse pedacinho aqui ficou fora da cadeia principal. Esse outro pedacinho também, né? Então, nós temos aqui 2 radicais. Esse radical tem 2 carbonos, é o radical que nós chamamos ele de etil. Nossa, professor, mas só aparece radical metil? Não, aparecem outros tipos também. Nesses exemplos aqui está aparecendo etil e metil, para a gente ir fixando, né, as regrinhas de nomenclatura, o que a gente faz em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, tá? Mas a gente precisa ter a lista de radicais para identificar corretamente os radicais, tá? Bom, nós sabemos que entre o radical etil e o metil, quem deve vir na frente é o etil em ordem alfabética. Mas, como essa cadeia é a cadeia de um alceno, quem tem a prioridade não são mais os radicais. Quem tem a prioridade agora na numeração é a ligação dupla. Então, você vai numerar a cadeia do lado mais próximo da ligação dupla. Por isso que nós iniciamos a numeração aqui do lado direito para o lado esquerdo, porque a ligação dupla ela está localizada mais para esta ponta direita, né? Então, a prioridade aqui muda. Prioridade para a insaturação. Em segundo lugar, fica a posição dos radicais, tá? Então, o nome desse composto ficou 3-etil, o radical etil está grudado no carbono 3, 4-metil, o radical metil está grudado no carbono 4, X, cadeia principal com 6 carbonos, o prefixo de 6 é o X. Aí vem aquele detalhe, né, gente? Temos que dizer aonde que a ligação dupla está. Ela está localizada aqui no segundo vão de carbono. Primeiro vão, segundo vão. Então, fica X, 2, terminação eno, de alceno. Olha só outro desenho aqui, ó. Cadeia principal, olha ela aqui, ó. Essa é a cadeia principal. A numeração veio dessa ponta de cima para a ponta de baixo, porque a ligação dupla está aqui, ó. Então, essa ponta aqui é mais próxima da ligação dupla. Então, esse é o carbono número 1, esse aqui é o carbono 2, esse é o carbono 3, carbono 4 e o carbono 5. Olha o radical etil aqui, ó. Olha o radical metil aqui de novo. Então, eu tenho o radical etil grudado no carbono 2, por isso que fica 2-etil. O outro radical metil está grudado no carbono 3. Cadeia principal com 5 carbonos, o prefixo para 5 carbonos, pente. 1 é a posição aqui, ó, da ligação dupla, ela está no primeiro vão, pente 1, e a terminação de alceno, eno. Vai ser o exercício número 1, tá? E o que nós vamos fazer? Achar o nome dessa cadeia. A gente vai fazer juntos esse dever, tá? O que nós vamos fazer agora é o seguinte, nós vamos redesenhar essa cadeia, porque no modelo de palito não mostra nem carbono nem hidrogênio. Então, nós vamos desenhar ela aqui de novo, tá? Então, acompanhem aí como o professor vai fazer, ó. Então, eu vejo que nessa parte aqui do meio vai ser
parece ser uma grande sequência aqui de carbonos. Então, nós vamos contar quantos tem, ó. Tem um aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tem 8 carbonos. Então, nós vamos desenhar aqui do lado 8 carbonos em linha. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Então, essa linha central aqui a gente já fez. Agora vamos para as partes de cima aqui. Para a parte de cima. Essa parte de cima, ela subiu aqui no quarto carbono, da esquerda para a direita. Então, ela subiu aqui, ó, nesse carbono. Então, ela tem um carbono aqui, outro aqui, aqui e aqui, ó. Então, você tem um carbono aqui no meio, aí depois vem um para cá, e depois vem mais 3 aqui desse lado, ó. Certo? Aí, no quarto carbono, um, dois, três, quarto, no quinto carbono, este aqui, ó, aí desce, aí vem a parte de baixo. Tudo com ligação simples. Aí tem um carbono e tem outro carbono, ó. Tem esse carbono aqui e esse outro aqui. Então, tem mais 2 carbonos para baixo. Então, olha só como que fica essa cadeia desenhada aqui no modelo mais, assim, cheio de informações, né? Que é mais fácil da gente saber a quantidade de hidrogênios, que mostra melhor para nós os hidrogênios. Então, agora, eu consigo identificar melhor que tipo de hidrocarbonetos que é esse, gente. A função eu sei que é hidrocarboneto, mas e o subgrupo? Alcano? É alcano. É alcano porque só tem ligações simples entre os carbonos, né? Bom, então, eu vou colocar 3 hidrogênios aqui em todas as pontas, eu já coloco 3 hidrogênios porque eu sei que não tem erro. Nos alcanos, nas pontinhas, sempre vão ser 3 hidrogênios. Então, eu já coloco aqui 3 hidrogênios nas pontas. Aqui, ó, é carbono secundário. Então, eu venho colocando 2 hidrogênios aqui também, ó. Esse aqui já é um carbono terciário, olha. Aqui cabe um hidrogênio só. Aqui também um hidrogênio só, aqui cabem 2. Aqui é secundário 2, secundário 2. Outro secundário aqui em cima, 2, 2 aqui. Esse carbono, ele é terciário, olha. Então, cabe um hidrogênio só. Beleza, fizemos aí a colocação dos hidrogênios. Agora fica a moleza da gente contar quantos hidrogênios tem, né? Bom, e daí? Como é um composto ramificado, nós temos que seguir aquelas 3 regras. E a primeira regra diz que nós devemos achar a cadeia principal, que será a maior sequência de carbonos. E daí, o que vocês acham? Quantos carbonos vai ser aí a maior sequência? Quantos carbonos nós vamos ter? Ó, vamos pensar como se fosse você tivesse de carro, ó. Você vem com o seu carro aqui, vem nessa estrada, chegou aqui nesse cruzamento, a gente sobe, né? A gente sobe Isso. aqui, chegou nessa esquina aqui, nesse cruzamento, você vira de novo. Olha só que estradona que a gente está fazendo, ó. Então, chegou aqui, você vira, pá. Chegou aqui, vira de novo. Olha que estrada grande que a gente fez. Nós obtemos aqui uma estrada com 9 carbonos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Sendo que essa estrada reta aqui, ó, para nós, só dá 8 carbonos. Então, a gente encontrou uma estrada maior, com 9 carbonos. Essa é a cadeia principal, exatamente. Lembrando que a cadeia principal, gente, ela só pode ter 2 pontas, né? Eu não posso selecionar uma cadeia principal com 3 pontas, não dá, é somente com 2. E tem que Aí, também olhar o número de radicais. exatamente, tem que fornecer o maior número possível de radicais, exatamente. Se nós pegássemos essa reta, além dela ser menor, ela teria 2 radicais só. Então, primeiro critério, maior sequência de carbonos. Segundo critério, ter o maior número possível de radicais. E nesse caso,
nós encontramos 3 radicais. Olha só, se essa aqui, a cadeia principal nossa, deixa eu selecionar aqui com o marca-texto. Se essa aqui é a nossa cadeia principal, ó, olha quantas pontinhas ficaram de fora ali, ó, da cadeia principal. Ficamos com 3 pontinhos, ó. Essa ponta aqui ficou fora, e essa outra ponta aqui ficou fora da cadeia principal, né? Então, ficamos com 3 radicais. E sabendo que nós temos 3 radicais, a gente tem que circulá-los. Então, eu tenho um radical aqui, outro radical aqui, ó, isso aqui é um radical só, um radical com 3 carbonos. E aqui tem um radical com 2 carbonos. Então, eu tenho o radical metil porque ele tem um carbono só. Esse aqui tem 2 carbonos, é o etil. E esse aqui tem 3 carbonos, o prefixo de 3 é o prop, e radical termina com o il no final, então ele é o propil, tá? Então, eu tenho radical metil, etil e propil. Bom, eu sei que eu tenho que dar prioridade pela ordem alfabética, né? Gente, quem vem na frente? Etil, metil, propil, quem que vamos ter que colocar na frente? O etil. Etil, exatamente. Então, dentre esses 3 radicais aí, quem tem prioridade é o etil. Bom, mas a segunda regra diz que nós temos que numerar a cadeia principal. Então, a cadeia principal tem que ser numerada, ou da ponta esquerda para a direita, ou da ponta direita para a esquerda. Então, nós vamos ter que ver, tá? E olha só um detalhe. Se eu venho numerando aqui, ó, da ponta esquerda para a ponta direita, ou de cima para baixo aqui a numeração, esse aqui vai ser o carbono número 1, esse vai ser o 2, o 3 e o 4. Então, veja que eu tenho um radical aí, num primeiro momento, no carbono 4. Se eu for numerar do lado oposto, eu também vou ter um radical aqui no carbono 4. Ó. O radical etil vai estar no carbono 4. Se eu Só que são 2. São 2. São 3 radicais, né, ao todo, né? Eu tenho radical metil, etil e propil. O radical etil, ele tem 2 carbonos. Então, vamos tirar aqui a dúvida. De que maneira? Numerando dos 2 lados. Então, olha só. Vamos começar aqui por essa parte de baixo. 1, 2, 3, 4. O outro radical aqui, ó, que é o propil, está no 5. E o outro aqui está no 6. Como que a gente tira a prova? Soma a posição que eles estão e vê que número que dá. Tem que ser o menor número possível. Então, eu vou ter aqui o radical etil grudado no carbono 4, o propil está no 5 e o radical metil está no 6. Somando tudo isso, dá 15. Né? Vamos fazer a numeração do lado oposto agora para ver quanto que dá? Será que vai dar diferença? Aqui será carbono número 1, aqui será o carbono número 2, aqui será o carbono número 3, aqui será o 4, esse aqui será o 5, ó, o radical propil aqui está grudado no carbono 5, e esse outro aqui está grudado no carbono 6. Então, eu tenho radicais no carbono 4, 5 e 6. Também dá 15. Então, quer dizer que deu empate a posição dos radicais. Tá certo isso? Eu acho que tá. Tá certo. Mas sabe o que eu tava enganando? Eu confundi que quando a gente dá o nome, porque daí tem que colocar o tanto de vezes que ele aparece. Tipo assim, ali no caso, o número 6, ele aparece 2 vezes. Eu tava confundindo com isso. Ah, não, ele não, ele, o radical etil, ele aparece uma vez só. Porque ele, embora ele tenha 2 carbonos, mas ele é um radical só, ele é o radical etil. Já o propil, ele tem 3 carbonos, mas inteiro ali, ele é um radical só. Agora, existe a possibilidade dele aparecer 2 vezes. Então, se você tiver 2 radicais metil na cadeia, aí você vai ter que colocar dimetil daí.
Se ele aparece 3 vezes, é trimetil, e assim por diante. Mas nesse caso, o metil está aparecendo uma vez, o propil uma vez e o etil uma vez. Só que aqui, pessoal, tem um detalhe. Tanto faz eu numerar da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita. Nós vimos que tá dando igual. Mas a gente não tem que dar preferência para o etil, porque ele começa por ordem alfabética, ele vem em primeiro lugar. Não é isso que a gente sabe? Isso. Então, nós vamos começar do lado aonde está mais perto do etil. Porque daí, olha só, se eu começo nessa posição numerando, o radical etil ele vai ficar no carbono 6. Por que que eu vou deixar ele com o número 6, sendo que eu posso deixar ele com o número 4? Eu vou deixar ele com o menor número possível. Eu vou dar prioridade para ele, porque ele vem na frente. Então, eu vou numerar dessa ponta de baixo aqui, ó, para cima. Então, ele ficará localizado no carbono 4. Então, olha só. Olha os critérios. Numeração. Numerar do lado mais próximo dos radicais. Se caso a gente tiver empate na posição dos radicais, eu vou dar prioridade para aquele que estiver a ordem alfabética melhor localizado, né? Então, eu sei que o radical etil, ele está mais próximo aqui dessa ponta de baixo. Então, eu vou dar prioridade para ele. Então, aqui vai ser carbono 1, aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3, aqui vai ser o 4. Esse aqui será 5, de todo jeito será 5, seria 5, né? E esse aqui será o carbono de número 6. Entenderam isso? Sim, professor. Sim. Então tá. Então eu tenho que começar com o radical etil, né? Ele está localizado no carbono de número 4. Então vai ficar assim, ó. 4 tracinho etil, que é o nome dele. Aí depois quem vem na frente? O metil ou o propil? Em ordem alfabética? O metil. O metil, né? O M vem na frente do P. Então eu vou colocar, ó, 6 tracinho metil, tracinho. Aí o propil está grudado no carbono 5, 5 tracinho propil. Agora que não tem mais radicais, eu vou para a cadeia principal. A cadeia principal ficou com 9 carbonos. Qual que é o prefixo que nós usamos para 9 carbonos? O prefixo que nós usamos de 9 carbonos é o non. Non significa 9 carbonos. E a terminação de alcano, nonano. Então, esse é o nome desse composto aí. 4-etil, 6-metil, 5-propil, nonano. Ok?